Meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, e aqui eu já venho falar pra vocês. Finalmente marcaram o raio dos jogos do São Paulo, rapaz. Caramba, finalmente. Teve que ser eliminada. Teve que ser eliminada da Sul-Americana pra marcar, né? Inacreditável, hein, dona CBF? Vamos estar comentando sobre isso, vamos estar comentando sobre o árbitro da partida entre Flamengo e São Paulo. Vamos comentar aí sobre a provável escalação do Mengão amanhã pro confronto contra o Atlético Mineiro. E pode ter jogador do Flamengo pintando o Botafogo, hein? Pois é, rapaziada. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like e me segue no Twitter, me segue no Instagram. Os dois links estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado no vídeo. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E finalmente marcaram os jogos do São Paulo e aconteceu o que estava previsto acontecer. Eles não iam marcar os jogos do São Paulo se o São Paulo não fosse eliminado na Copa do Brasil ou fosse eliminado na Copa Sul-Americana. Caiu na Sul-Americana, marcaram os jogos do São Paulo, ou seja, o único time do futebol brasileiro que jogou e provavelmente só ele vai jogar em 48 horas de intervalo vai ser o Flamengo. Ou seja, não existe isonomia. Esse papo é papo pra boi dormir. O único que foi bobo e abaixou a cabecinha pra CBF para jogar nesse intervalo de 50 horas foi o Flamengo. É inacreditável que isso aconteça. Mas enfim, vamos deixar o barco andar aí e continuar passando as informações do Flamengo. Já ficou definido o árbitro do primeiro jogo entre Flamengo e São Paulo e vai ser o marombeiro, marombado Anderson Daronco, rapaziada. Cara, eu não acho Anderson Daronco um árbitro ruim, não é um árbitro também excepcional, mas não é um cara que seja ruim, não é um cara que sucumba à pressão de jogador, à pressão de bastidor. Acho que ele sabe lidar muito bem com isso, até porque o cara é forte pra burro, então os jogadores não se metem a ficar reclamando com ele. Então achei uma boa escolha, é sorteio, né? Um bom sorteio aí da CBF para um jogo tão grande, né? O duelo de dois gigantes do futebol brasileiro entre Flamengo e São Paulo. Então achei uma boa escolha aí, o árbitro FIFA Anderson Daronco vai estar comandando o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na partida entre Flamengo e São Paulo, né? Agora, rapaziada, eu vou comentar com vocês aí sobre uma possibilidade. Tá aqui, ó. Botafogo tenta a contratação de Pepe Villardi do Flamengo. A diretoria do Flamengo soube que o futuro do jogador seria o rival. Então voltou atrás e decidiram mantê-lo até 2020. O que acontece? O Pepe, ele é um garoto da base do Flamengo, teve poucas oportunidades no time profissional, né? Muita gente fala que o garoto, esse aí é ruim de bola. Cara, mas não teve nenhuma sequência no time profissional do Flamengo e o Flamengo iria dispensar o jogador. Quando a diretoria do Flamengo se deu conta que o destino do PP poderia ser o Botafogo, voltou atrás e manteve o jogador. O que acontece agora é que o contrato do PP vai até o final do ano de 2020, não tem previsão para o Flamengo renovar o contrato dele, e o Botafogo está de olho no jogador. E muito provavelmente, se acabar o contrato do PP e o Flamengo não renovar com o atleta, o destino do PP deve ser o Botafogo. Aí fica aquele dilema. Pô, renova com um jogador que não vai utilizar muito, ou então libera, mas aí vai pro rival, vai pro Botafogo. Aí no jogo Flamengo-Botafogo o cara arrebenta, né? Existem esses casos, né? A gente vê tanto caso aí, né, cara? O cara que não dá certo num time, aí vai pro rival, aí joga pra caramba, né? Teve o caso do Jadson, né? Que foi contratado pelo São Paulo, não deu certo. Aí fizeram uma troca entre Pato e Jadson. O Jadson foi pro Corinthians, ganhou brasileiro, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, né? Então o futebol tá recheado desses casos aí, né? Cara, na década de 90 foi o ápice do Flamengo desperdiçar talento. O Flamengo na década de 90 simplesmente revelou Marcelinho Carioca, o Flamengo revelou Paulo Nunes e o Flamengo revelou também Djalminha.
O Djalminha fez sucesso no Palmeiras e depois foi pra fora. O Marcelinho Carioca fez sucesso no Corinthians e depois foi pra fora. O Paulo Nunes fez sucesso no Palmeiras, fez sucesso no Grêmio, né? Arrebentou e o Flamengo desperdiçou esse grande, né? Paulo Nunes, fala besteira pra caramba no ar, mas jogava pra caramba. Marcelinho Carioca, que arrebentou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Foi da base, era da base do Flamengo, o Flamengo desperdiçou o jogador. E Djalminha, né? Que eu não preciso nem dizer, né? Porra, Djalminha era monstro, né? Na época passava um futebolzinho de 7 na TV, o Djalminha jogava. Cara, era pênalti, ele dava cavadinha, paradinha, era uma maravilha, né? O Djalminha jogando, né? Eu não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas para você ver. Então o Flamengo tem que tomar cuidado, tem que ver realmente se o PP não é um bom jogador, para aí sim mandar pro Botafogo. Porque se for bom, aí rebenta no Botafogo, aí a gente vai cobrar aqui. Porque eu não tô lá no treino. Eu não tô lá no treino para ver o PP. Eu vejo o PP nos jogos. O PP quase não entra nos jogos, então eu não posso ter uma avaliação formada sobre o atleta. Bom, comentando agora sobre a situação do Diego Alves, antes da gente entrar na pauta da escalação, o que acontece é que a renovação do Diego Alves segue cada dia mais difícil. A diretoria do Flamengo teve um problema interno, inclusive, né, nessa pauta da renovação. O que acontece é que o Marcos Braz e o Bruno Spindel sentaram para negociar com o Diego Alves. O Diego Alves queria um valor. O Braz e o Spindel ofereceram outro valor. Chegaram à conclusão, nem eu, o Marcos Braz, nem eu, nem você. Vai ser esse valor aqui. Botou na mesa lá o valor X. Meio termo. Diego Alves deu ok, staff do Diego Alves deu ok. Já estava tudo encaminhado para renovar o contrato. BAP, Tosh, Departamento Financeiro do Flamengo, e Landim não aceitaram o valor proposto pelo Braz e pelo Espírito. Levaram a resposta para o staff do Diego Alves. O staff do Diego Alves ficou chateadíssimo e está cada vez mais eminente a saída do goleiro Diego Alves do Flamengo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: não é dinheiro que está faltando. O Flamengo tem dinheiro para renovar com o Diego Alves, tá? Ele estava naquela casa do milhão, tá? Pedindo, né, R$1 milhão, porém não foi esse o valor final que foi posto à mesa pelo Marcos Braz e que o Diego Alves aceitou. O que eu quero dizer é o seguinte: esse pessoal da diretoria do Flamengo, eles têm a memória curta. O Flamengo perdeu um título importantíssimo de Copa do Brasil porque não tinha um goleiro no gol. Nós tínhamos o Muralha, que eu não preciso nem dizer, e aí para substituir o Muralha colocaram o Thiago, que também não era um grande goleiro e falhou, né? Na final, quando o cara chuta, ele rebota a bola no pé do Arrascaeta, o Arrascaeta vai lá e faz o gol do Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo foi pro jogo de volta com o Muralha no gol, porque o Thiago machucou. A decisão foi para os pênaltis e o Muralha pulou todas para o canto direito e os jogadores do Cruzeiro chutaram todas praticamente no canto esquerdo. Ou seja, o Flamengo perdeu um título de Copa do Brasil porque não tinha um goleiro. Se porventura o Hugo machucar ou vier a ter uma instabilidade, uma oscilação, o que é normal, porque é um jogador jovem. Jogadores jovens oscilam muito, por mais que eles sejam destaques, né? A coisa vai feder, porque aí vai o César pro gol. Eu não confio no César, tá? O César é um bom jogador, é um cara sensacional, ele atende tudo, sempre falo isso, cara humilde, ele atende todo mundo, quer tirar foto com ele, eu já vi isso na minha frente inúmeras vezes, admiro o profissionalismo do César. Quando o Flamengo mais precisou em 2017, ele estava lá na Copa Sul-Americana para agarrar pelo Flamengo, porém não é um cara que ele tem uma regularidade igual a do Diego Alves. Essa galera da diretoria do Flamengo
tem a memória curta. Já perdemos um título porque não tínhamos goleiro. E vocês estão deixando um ídolo, e eu falo ídolo com boca cheia, que venceu a Copa Libertadores da América. Eu estava em Porto Alegre, Flamengo e Grêmio, quando a partida estava 0-0 e o Diego Alves defendeu uma bola surreal do Everton Cebolinha, que eu tava atrás daquele gol e foi algo assim surreal a defesa que o Diego Alves fez no chute do Cebolinha. Ali o Grêmio abriria o placar e aí o Flamengo teria que correr atrás. Mas aí ele defendeu, logo em seguida sai o gol do Flamengo. 1-0 Flamengo, depois sai o gol do Grêmio, 1-1. Mas até hoje não sei como é que aquele jogo terminou 1-1, né? Porque o Flamengo destroçou o Grêmio já lá em Porto Alegre. Então assim, vocês estão dando mole. Tem que renovar com o Diego Alves. Olha o que eu tô falando pra vocês. Se der ruim com o Hugo, ele sofreu alguma lesão, bater aqui na madeira, vai ter o Gabriel Batista, vai ter o César. 2 goleiros que eu não acho que são confiáveis. E ó, deve ter um carequinha aí, um time de Belo Horizonte aí, ó, só de olho na situação do Diego Alves. Já pensou? Diego Alves é cria do Atlético Mineiro. Já pensou? Ele com a camisa do Atlético Mineiro? Vocês que sabem. Pois me disse que eu não avisei. Bom, vamos comentar a provável escalação aí, nação, do jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Deve ser o seguinte. Hugo no gol, Isla na lateral direita, Tuller e Natan devem fazer a dupla de zaga, Felipe Luiz na esquerda. Willian e Gerson, Thiago Maia, mais ali à frente Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro como centroavante, tá? O Gabigol, ele deve ser relacionado para esse jogo, porém deve ficar no banco de reservas, tá? Mais tarde eu até venho com a lista de relacionados, o Flamengo deve divulgar aí, informando para vocês a situação do Gabigol. O Arrascaeta é dúvida também para esse confronto contra o Atlético Mineiro, mas é provável que pelo menos na lista de relacionados ele deva estar. Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, se inscreve aí, me segue no Twitter, me segue no Instagram, os 2 links estão aqui embaixo, valeu? Saudações rubro-negras, tamo junto.